hoje nós não podemos olhar uma certidão de nascimento de uma pessoa e porque tem 2 nomes ali, significa que tenha havido, em algum momento pelo menos, uma situação conjugal, uma relação conjugal, nem que homoafetiva. Não podemos afirmar isso. Nós temos, em relação à socioafetividade, inclusive 2 pessoas que sejam, por exemplo, irmãs. 2 mulheres irmãs como mães de uma mesma pessoa. Isso é possível hoje com a socioafetividade. Porque a socioafetividade hoje é a expressão que está muito mais ligada à filiação do que à consanguinidade. Nós tínhamos antes a necessidade de ter uma dicotomia pai e mãe, 2 pessoas, porque era puramente biológico. Biologicamente falando, saúde, nós temos gameta masculino e gameta feminino formando um ser. E como filiação necessariamente era consanguínea, tinha que necessariamente ser 2 pessoas, e um homem e uma mulher. Hoje, como o centro da filiação saiu da consanguinidade de forma exclusiva e ampliou, hoje é plural também, ampliou para outros tipos de vínculo, e hoje é muito mais importante a existência de um afeto, a existência do fato, filiação, a existência da família, do que a consanguinidade. Então, com isso, eu estou dizendo que a filiação não está necessariamente ligada àquela dicotomia e à existência de um homem e de uma mulher. Hoje, necessariamente, eu não posso falar que uma pessoa obrigatoriamente tenha que ter pai e mãe. Obrigatoriamente, ela tem que ter um genitor e uma genitora. Ou seja, um fornecedor dos gametas, porque ainda é preciso. Já estão fazendo uns testes aí de fazer gameta com o mesmo sexo, né? Com células de um mesmo sexo, mas não chegou ainda não. Hoje a gente ainda precisa biologicamente de 2 gametas, mas é só biologicamente. Nós sabemos que a ligação biológica, existem momentos, né, existem fatos, existem eventualidades em que a ligação biológica, inclusive, é proibida, é vedada a vinculação de filiação quando existe um vínculo biológico, como é o caso da reprodução assistida. Tá? Quando temos aí a reprodução heteróloga e a gente tem, por exemplo, uma mãe, a barriga de aluguel, né, que é o útero de substituição, não necessariamente a parturiente, na reprodução assistida vai ser a mãe. E quando é doador de gameta, esse doador ele tem que ficar anônimo e esse doador não pode figurar no campo de filiação, nem hoje, nem dia nenhum, a menos, olha só, que exista aí eventualmente uma relação de socioafetividade e esse doador do gameta, eventualmente, passou a ser pai socioafetivo complexo, não é? Mas é isso aí que é hoje o conceito de filiação, é o que é na realidade. E eu olho de forma independente as naturezas de filiação. O fato do doador do gameta ser proibido de figurar no campo de filiação, ou seja, ele é proibido de ser pai, por exemplo, né, quando é o gameta masculino, ele doou o gameta, ele não pode ser identificado, ele não é pai, tá? Ele não é pai por ter doado o gameta. Hoje é proibido identificar, mas vamos imaginar que por qualquer motivo, uma coincidência da vida, esse doador de gameta, que é na verdade, genitor ou doador de gameta de 1 milhão de crianças por aí, ele não é pai, juridicamente não é, e é inclusive proibido de ser por esse motivo. Mas vai que ele se relacionou e casou com essa mãe dessa criança, e aí com isso criou um vínculo de filiação, não em relação à filiação biológica, mas em relação à socioafetividade. Ele é pai, mas ele não é pai porque ele é o doador do gameta, ou porque ele é o genitor, ou porque ele é o pai biológico. Ele é pai porque existe uma relação de afeto ali. Dá para entender? Continua a vedação do vínculo de filiação em função da consanguinidade. Está vedado, porque isso está na lei, né? Tá nas regras aí da reprodução assistida, porém, não tem nada a ver com a reprodução assistida o fato de ter havido uma relação socioafetiva que criou ali o vínculo de filiação. Olha que bonito. Tá? O exemplo que eu gosto muito de dar, eu tenho que parar de dar porque eu fiquei preocupada. Minha irmã que trabalha comigo foi rapidinho aqui, só para poder ilustrar essa questão de 2 irmãs no campo de filiação, para ficar bem marcado. A última vez que eu falei assim, foi lá em Fortaleza, ela foi comigo, e aí eu sempre dou o exemplo de a minha irmã tem a minha sobrinha, né, e ela existe mesmo, essa sobrinha, então ficou muito fácil dar o exemplo. A minha irmã teve a minha sobrinha, só que morreu no parto, né? Engravidou dela, morreu no parto, e essa minha sobrinha foi criada por mim a vida inteira. E aí, com isso, eu sou mãe socioafetiva da minha sobrinha, né? Com o decorrer do tempo, criou a relação de afeto, eu posso fazer a inclusão do meu nome como mãe da minha sobrinha. Eu criei durante toda a vida dela, ela tem hoje 9 anos. Aí, essa minha irmã, que faleceu, não vai deixar de ser mãe. Ela faleceu.
Não houve o vínculo real ali de afetividade concreta, recíproca durante a vida? Não, mas a consanguinidade da minha irmã, em função da relação de afeto durante a gestação, do intuito de ter filho, de todo aquele afeto da maternidade, mesmo não tendo sido prorrogado depois da vida, faz com que a minha irmã seja legitimamente a mãe da minha sobrinha. Estamos lá, Márcia Fidelis Lima, Karina Fidelis Lima, como mães da mesma criança. E a sócio-afetiva era uma adotação ou uma averbação? Averbação. Nós vamos falar detalhado quando for falar de nascimento. Mas é averbação por quê? Porque é uma inclusão de uma pessoa no campo de filiação. Toda alteração a gente faz por averbação, tá? Então, com isso, gente, olha como ficou claro. Aí eu acabei de contar para vocês, eu falei isso uma última vez em Fortaleza. Nós voltamos de Fortaleza, minha irmã foi para o hospital e quase morreu de dengue. Aí eu falei, nunca mais eu dou esse exemplo. Acabei de falar que a menina vai morrer, pela primeira vez eu dei o exemplo na frente dela e ela praticamente morreu. Quase eu morri do coração. Então, olha, só para exemplificar, para ficar marcado, pode ter parentesco ali, o que normalmente geraria impedimento para o casamento, isso não pode ser visualizado na certidão de nascimento de um filho comum. Tá? Posso figurar eu e o meu pai? Não, não posso, porque o meu pai é proibido de ser pai sócio-afetivo do neto dele. Mas eu e a minha irmã, tranquilo. Eu e o meu irmão, tranquilo. Eu e o meu cunhado, tranquilo. Ocorreu lá em Pernambuco, trigêmeos. Isso foi administrativo, mas teve suscitação de dúvida e aí teve ordem judicial. Mas foi requerido em esfera registral, no cartório, e aí foi enviado para o juiz autorizou. Uma mulher que teve trigêmeos e foi por reprodução assistida independente, só ela, mãe. Trigêmeos. Só que quem criou a vida inteira essas meninas, 3 meninas, eu acho, não me lembro, mas enfim, essas 3 crianças, foi o irmão dela. E aí as crianças já pré-adolescentes, e aí veio a questão da socioafetividade, em Pernambuco foi antes do provimento 63, e elas sempre trataram esse tio como pai, ia na escola, a festa da escola, quem era o pai era esse tio. Então, assim, não era o tio delas, apesar de ser irmão da mãe, era o pai. Aí foi incluída essa paternidade no registro das 3 crianças. Então, elas têm como mãe a irmã do pai. Olha só. Aí é bacana. Aí você olha isso e fala assim, nossa, o irmão casou com a mãe, com a irmã? Não, gente, tira esse olhar, porque hoje em dia esse olhar não é absoluto mais. Não se pode afirmar que existe relação conjugal ou que já tem existido entre as pessoas que figuram juntas num campo de filiação. Aí tem o problema da multiparentalidade. Tem o problema da alteração de sexo do transgênero. Tudo isso, se a gente conseguir olhar dessa forma que eu estou dizendo, tirando a visão aí da conjugalidade, a gente consegue ver esses registros nessas novas modalidades sem preconceito. Mas o preconceito está fazendo assim maravilhas ainda no nosso mundo. Então, se eu fui casada com meu ex-marido, por exemplo, e aí ele é transgênero e hoje ele tem o direito de mudar o nome dele para um nome feminino e mudar o sexo para mulher. Aí lá no nosso casamento vai ficar como se eu tivesse me casado com outra mulher, como se fosse uma relação homoafetiva. Aí o provimento 73 veio dizendo que para que vai alterar o nascimento dele, é direito dele. Mas para alterar o casamento eu tenho que autorizar. Por quê? Porque aí é uma visão preconceituosa, concordam comigo? Porque estão dizendo o seguinte, se eu tenho que autorizar, a pessoa tem que estar disposta a ser interpretado o registro do casamento dela como casamento homoafetivo. E daí? O Estado Civil é dele. Aí, se eu impedir que ele faça isso, ele vai ficar com uma certidão de nascimento com o nome feminino e a certidão de casamento, que é o que ele vai usar após o casamento, com o nome masculino. Eu tenho 2 pessoas, 2 documentos e assim vai. Vai ser efetivo isso? Não. Não é? E como que fica o registro do filho? Porque aí o filho também tem que autorizar, e se ele for menor, a mãe tem que autorizar que se faça essa alteração. Então, o meu filho, para que o meu ex-marido, que agora é mulher, para que ele figure lá na filiação do meu filho, eu tenho que autorizar, se o filho for menor, autorizar que ele faça essa alteração.
Ou seja, se ele tiver, por exemplo, visitando ou a guarda compartilhada ou guarda exclusiva desse filho, ele não vai poder exercer o poder familiar, porque o documento dele é feminino e lá está escrito que é um homem que é pai dele. Olha que loucura. Então, gente, mudou. A visão mudou. E a gente precisa entender isso e o que isso tem a ver com a prova de vocês. Tem a ver que toda essa explanação aqui permite com que vocês leiam uma questão com visão crítica. Por quê? Porque o